Olá, é muito bom estar aqui compartilhando da palavra de Jesus. Essa palavra que traz alegria ao coração, que traz vida e vida abundante para qualquer um que a ela se submeta. Eu estou aqui no final do Evangelho de Lucas, que é o mesmo escritor de Atos dos Apóstolos. E ele diz assim, olha, aqui no final, no capítulo 24, ele come peixe e um favo de mel com os seus discípulos e diz assim: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda com vocês. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, porque tudo foi escrito acerca de Jesus de Nazaré, que só tornou-se visível há 2000 anos. Mas tudo que foi escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, foi acerca dele. Então ele abriu o entendimento daqueles homens para compreenderem as escrituras e disse mais: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E ele disse mais: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele levou aqueles homens até Betânia, levantou as mãos e os abençoou. E abençoando eles, se apartou deles e foi elevado ao céu. E eles, adorando, tornaram para Jerusalém com grande alegria, com grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. Esse é o mesmo escritor, Lucas, de Atos dos Apóstolos, né? Então, esse finalzinho de Lucas é como se fosse a continuidade do livro, o Atos dos Apóstolos. Então aqueles discípulos se reúnem e começam a conversar, né? Ele detalha a ascensão de Jesus e eles escolhem o 12º apóstolo por meio de votação, alguma coisa assim, que é Matias, que foi escolhido. E acontece que nós chegamos agora no capítulo 2. Lembra-se que lá no final Jesus diz: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí aqui diz assim, olha, cumprindo-se o dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, estavam todos reunidos no mesmo lugar, aquela quantidade de em torno de 120 pessoas estavam ali reunidas junto com os apóstolos. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles ouviram um som. O que está acontecendo? Um vento forte invadiu aquela casa. O som do vento, não o vento. O som. E depois, primeira manifestação foi audível, depois houve uma manifestação visível. Aqueles homens viram, aquelas pessoas viram uma coisa que eles chamam aqui de línguas repartidas como de fogo, pousarem sobre cada um dos apóstolos. Os apóstolos receberam esse sinal diferenciado daquela multidão. E aí sim eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles começaram a falar em outros idiomas. Não era uma língua assim como pretende o chamado neopentecostalismo, Alabachura, Nabaleva, Plácio Jô, não era nada disso. Eram línguas, idiomas. E ali em Jerusalém estavam habitando varões, judeus religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu.
E aquela voz correndo, ajuntou-se a multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Que loucura! E todos se maravilhavam, dizendo uns aos outros: esses homens não são galileus? Esses que estão falando? Como é que nós ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Eu não sei se o fenômeno mais interessante é o fato daqueles homens iletrados, galileus, e só falavam o aramaico, não é? E talvez alguns falassem grego, talvez, mas eram homens iletrados. De repente, se é o fato de eles estão falando outros idiomas, ou se o fato mais impressionante é que há uma tradução simultânea. E todos aqueles homens estão ouvindo na sua própria língua. Ele descreve uma série de povos, alguns desses já nem mais existem, pardos e medas, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, cretenses e árabes, todos nós os temos ouvido em nossas próprias línguas, eles falarem das grandezas de Deus. Você veja que não era uma coisa à toa, não era cacofonia, né? Mas eles falavam das grandezas de Deus. E todos estavam maravilhados, dizendo: o que é isto que está acontecendo? E alguns outros zombavam, dizendo: esses homens estão embriagados. Mas veja, Pedro se levanta, fica em pé, juntamente com os 11. E levanta sua voz e diz: varões judeus e vocês que habitam em Jerusalém, preste atenção nas minhas palavras. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando. Mal começou o dia, é a 3ª hora do dia. Mas isso é o cumprimento da profecia do profeta Joel, que disse: nos últimos dias Deus, do Espírito dele derramará sobre toda a carne, e todos profetizarão, jovens, velhos, meninos terão visões, sonharão, todos, porque derramarei do meu Espírito sobre meus servos e minhas servas, e eles profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, sinais na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele diz mais: varões israelitas, escutai a este Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós bem mesmo sabeis. A este que vos foi entregue pelo conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. O salário do pecado é a morte. Jesus não tem pecado, portanto, a morte não podia contê-lo, né? E ele tinha que ressuscitar. Por isso meu coração se alegrou, e a minha língua exultou, a minha carne há de repousar na esperança, pois não deixará minha alma no inferno, no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Irmãos, seja lícito dizer para vocês livremente acerca de Davi, o patriarca, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido um juramento, que do fruto dos seus lombos, da sua carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse de Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo,
derramou isto que vocês agora vedes e ouvis. Saiba com certeza que toda a casa de Israel e toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E aqueles homens, ouvindo essas palavras em seus corações, perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: o que faremos, irmãos? E agora? E Pedro disse: arrependei-vos do mal que vocês fizeram, arrependei-vos de vocês terem pedido a crucificação de Jesus, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é uma dádiva, porque a promessa de respeito a vocês, aos seus filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas palavras ele os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Não continue no caminho do mal, nem no caminho do pensamento mal. De tal maneira que naquele dia foram batizados os que de bom grado acolheram a palavra no coração, receberam de bom grado, e naquele dia quase 3.000 pessoas se converteram, perseveraram na doutrina, na comunhão dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Todos aqueles que acreditavam tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, repartiam com todos, porque alguns ali tinham muita necessidade, eles queriam suprir a necessidade dos outros. Repartindo o pão, comiam com alegria e singeleza de coração, e perseveravam unânimes nessas práticas, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E de todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esse é um texto do Atos 2, chamado derramamento do Espírito Santo, né? Que o pentecostalismo apropriou-se desse texto com acréscimos e inversões das coisas que aconteceram. Primeiro, cumprimento de uma profecia: se cumpre e não se repete, é profecia cumprida. Aconteceu alguma coisa parecida lá na conversão de Cornélio, mas não com todas essas características: vento forte, visão de alguma coisa como língua de fogo. E essa tradução simultânea